paz do Senhor, crianças! Estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical e nesse trimestre nós estamos estudando a revista que fala sobre os profetas de Deus. E hoje nós vamos aprender duas lições. A primeira, lição número 12, que tem como título O Mensageiro do Deserto, e a lição de número 13, última lição da nossa revista, que tem como título Uma Missão Divina. E as duas lições de hoje falam sobre uma pessoa muito especial, muito importante. Sabe quem é? João Batista. Ele tem uma história linda. Desde antes dele nascer, ele já apareceu lá na Palavra do Senhor, na Bíblia, com uma passagem muito linda. O pai e a mãe de João Batista se chamavam Zacarias e Isabel. Isabel era prima de uma outra moça muito conhecida na Bíblia. Sabe quem? Maria, que foi a mãe de Jesus. Isabel já era uma senhora muito velhinha, Zacarias também, e eles não tinham nenhum filho. Mas Zacarias era um sacerdote, ele trabalhava na casa do Senhor. E certo dia o anjo apareceu para eles e disse que Deus daria um filho. Mas eles não acreditaram. Zacarias ficou em dúvida, não imaginou que aquilo realmente fosse acontecer. E porque ele duvidou, o Senhor permitiu que ele ficasse mudo. Ele não conseguia mais falar até a hora do bebezinho nascer. E aí, sabe como ele se comunicava? Através de gestos. E aí todo mundo ficou ansioso para saber qual seria o nome do bebê que ia nascer. Porque passou um tempinho, a barriga de Isabel começou a crescer. E aí todo mundo ficou sabendo que havia acontecido um milagre. Ela tinha engravidado. O Senhor permitiu que um bebê fosse gerado dentro da barriga dela. E aí eles ficaram na ansiedade. As pessoas começaram a falar: eu acho que o bebê vai se chamar Zacarias, é o mesmo nome do pai. Mas a mãe falou: não, ele não pode falar, ele ainda não disse qual é o nome do bebê. Aí todo mundo ficou na ansiedade. E para revelar para todo mundo qual seria o nome do bebê, ele teve que escrever. Ele escreveu numa plaquinha e ele colocou ali para todo mundo ver que o nome do bebê seria João. E quando ele ainda estava dentro da barriga da mamãe, de Isabel, ela recebeu uma visita muito legal. Uma visita especial, importante. Sabe quem foi visitá-la? Maria. E na hora em que Maria chegou, o bebê de Isabel começou a se mexer, a pular, a dar chutes. Ele ficou muito agitado, muito animado, porque dentro da barriga de Maria estava chegando o Salvador. E ali, ainda nem tinha nascido. Ele já estava adorando a Deus, ele já estava glorificando dentro da barriga da mãe dele. E assim, João Batista seguiu a sua vida. Ele nasceu, cresceu, e quando ele já estava ficando grandinho, sabe onde ele foi morar? No deserto. E ali no deserto ele se alimentava de mel silvestre, de gafanhotos, usava roupa de pele de animais. Tudo isso ele vivia de uma forma separada para Deus. Ele estava ali no deserto com uma missão muito importante: anunciar a chegada do Salvador. Isso, ele sabia qual era a missão dele, ele tinha certeza, convicção daquilo que ele estava fazendo. As pessoas ficavam olhando assim, o rei ficou preocupado porque achou que ele era o próprio Cristo. E mandaram lhe perguntar para ele: quem é você? E aí João Batista falou: eu sou a voz do que clama no deserto. Eu anuncio o caminho do Salvador. Eu preparo o caminho para ele chegar. E antes do ministério de Jesus começar, João Batista já ficava anunciando: arrependam-se, arrependam-se, deixem de fazer as coisas erradas que vocês estão fazendo. Comecem a fazer as coisas que agradam ao Senhor. E ali ele cumpriu a missão dele. Ele pregou o evangelho, ele anunciou que o Salvador estava chegando, mas ele ainda não tinha conseguido se encontrar com Jesus.
E a gente vai entrar agora na lição de número 13, que é a continuação. João Batista foi um excelente profeta. Tudo que Deus mandava ele falar, ele falava, e ele anunciava para todas as pessoas. Ele gostava de pregar ali na beira do Rio Jordão também. E ali na beira do Rio Jordão, ele começou a batizar as pessoas. Por isso que ele era conhecido como João Batista, porque ele batizava. Ele fazia um batismo de arrependimento. As pessoas que se arrependiam das coisas erradas que faziam, que queriam abandonar o pecado, que não queriam mais fazer coisas ruins, iam até João Batista e ali elas se batizavam, como uma forma de dizer: eu pequei, eu fiz coisas feias, mas eu não quero mais fazer coisas feias, eu quero fazer coisas boas que agradam ao Senhor, por isso eu vou me batizar. E João Batista continuava ali, batizando pessoas, anunciando que o Mestre, o Salvador, estava chegando. E certo dia, quando ele menos imaginou, apareceu alguém muito especial para ser batizado. Alguém que, aos olhos de todo mundo, não precisaria de batismo, porque ele nunca tinha cometido nenhum pecado. Ele nunca tinha feito nenhuma coisa feia, nenhuma maldade, mas mesmo assim ele foi lá se batizar. E sabe quem era? Isso mesmo, Jesus. O nosso Senhor Jesus reconheceu que ele precisava do batismo e ele foi lá, se batizou na frente de todas as pessoas. Sabe por que ele precisava se batizar? Não era porque ele tinha pecado, mas porque ele queria dar o exemplo. Ele queria mostrar para todos nós que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos nos batizar para confessar diante de todas as pessoas que nós entregamos a nossa vida ao Senhor e que nós queremos ser uma nova criatura. E ali o Senhor foi batizado por João Batista. Mas João Batista não queria batizá-lo. Ele falou: Senhor, eu não sou digno nem de desamarrar as tuas sandálias. Como é que eu posso batizar o Senhor? O Senhor é que tem que me batizar. Ele reconheceu que ele era o próprio Mestre, que ele era o próprio Senhor. Mas mesmo assim Jesus continuou e disse: não, eu quero ser batizado. E João Batista batizou Jesus. E no momento em que ele ressurgiu das águas, o Espírito Santo desceu em forma de um passarinho, de uma pombinha branca, e pousou ali próximo à cabeça de Jesus, ficou ali perto dele. E nesse momento, todo mundo ouviu uma voz do céu que dizia assim: esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Era o próprio Deus, o Deus Pai, mandando uma mensagem para Jesus, dizendo: olha, Jesus, você é o meu filho amado, você me dá alegria, eu fico feliz em ver você cumprindo a missão que eu te dei. E Jesus não abandonou a missão dele, não. Ele cumpriu a missão dele até o final. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados e para que um dia eu e você possamos morar com ele no céu por toda a eternidade. Então, o que nós podemos aprender com essa lição de hoje, com essas duas lições, na verdade? Que nós devemos ser igual João Batista, anunciar a palavra do Senhor, mesmo sem nunca ter visto Jesus. João Batista anunciou, ele falou, ele pregou, porque ele tinha fé, ele tinha certeza que o Salvador viria, e o Salvador veio, ele pôde conhecer ele em carne e osso. E outra coisa que nós também podemos aprender é a importância do batismo. Quando nós estivermos na idade do batismo, que nós já pudermos nos batizar, esse desejo precisa estar aqui, dentro do nosso coração. Eu já me batizei. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu decidi que eu queria o batismo e eu fui batizada e hoje estou nos caminhos do Senhor. Quando a gente é batizado, o velho homem morre, fica lá dentro da água, e quando nós saímos da água, está surgindo uma nova criatura, porque o Senhor nos lava, nos purifica e escreve uma nova história para a gente.
Então você já pode aprender sobre o batismo para quando você tiver com a idade de se batizar, você possa decidir por você mesmo. Não ninguém te obrigando, ninguém obrigou Jesus a se batizar, não. Ele decidiu, ele desejou e ele quis. Mesmo que João Batista falasse para ele, não, o Senhor não precisa. Mas ele falou, sim, eu preciso, eu quero. E ele nos deixou o maior exemplo. Que eu e você também possamos nos espelhar no exemplo de Jesus e podemos decidir pelo que é certo, pelo que é bom. Que a gente possa deixar as coisas erradas para trás, esquecê-las, deixar afogadas e passar a viver de uma forma que agrade ao Senhor e que a gente cumpra também a vontade dele. E para que a gente continue também anunciando o Evangelho do Senhor, assim como João Batista. Vamos descobrir qual é o nosso versículo do Para Memorizar de hoje? Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 16 e no versículo 15, que diz assim: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Vamos falar mais uma vez? Vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. E assim nós encerramos mais uma revista da Escola Bíblica Dominical, terminamos mais um trimestre e a partir do próximo domingo nós vamos conhecer qual será a nossa nova revista, quais serão as novas histórias que nós vamos aprender. Amém? E você não pode ficar de fora. Um beijo e até a próxima aula.